Para o capítulo 3, cidades e impérios da Mesopotâmia. Então, vocês viram no vídeo passado, tudo isso que nós vimos no vídeo agora é explicado aqui. A região da Mesopotâmia era muito fértil e a proximidade com os rios favorecia o comércio fluvial. Fluvial vem de rios. Há milhares de anos, muitos povos e culturas conviveram e disputaram espaço e poder nessa região. Eles também partilharam muitos costumes e hábitos. Um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foi os sumérios. Eles eram agricultores, desenvolveram o sistema de escrita e organizavam-se em cidades autônomas, como Ur. A escrita cuneiforme e seu sistema numérico influenciaram vários outros povos que viveram na região. Há cerca de 4.200 anos, os acádios dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei. Agora vamos ao Império Babilônico. Depois do domínio dos acádios, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos como os amoritas, os caldeus, os elamitas, os assírios e os medos. Medos mesmo. Há aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônios, que construíram um grandioso império, composto de várias cidades. Eles desenvolveram um sistema de calendário que ajudava a conhecer as melhores fases para a agricultura, com base em um sistema astronômico. Astro vem de astros, astronomia. Durante o Segundo Império Babilônico, no governo de Nabucodonosor, grandes obras arquitetônicas foram construídas, como os Jardins Suspensos da Babilônia. Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. Intercâmbios culturais. A delimitação territorial e a distância entre as vilas e cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos diferentes de produzir, administrar a vida pública ou mesmo de se expressar. Mesmo estando próximos, os povos da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, não falavam a mesma língua e não possuíam um mesmo sistema de escrita ou de crenças religiosas. Entre os povos da Mesopotâmia havia também sistemas linguísticos diferentes. Porém, muitas das línguas faladas tinham uma matriz comum, que se transformou ao longo do tempo de acordo com as particularidades da região. Uma cultura em comum. Na Mesopotâmia, existiram dois grandes grupos linguísticos, ou seja, grupo de línguas ligadas a uma língua em comum, o sumério e o acádio. O acádio foi adotado pelos assírios e babilônios, mas sofreu transformações. Os conjuntos de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica são chamados de dialetos, pois expressam as características da região. Com o passar do tempo,
muitos dialetos se transformavam em outras línguas. Gente, equipar isso aqui como a língua portuguesa de Portugal com a nossa língua. O hebraico, o aramaico e o árabe são línguas derivadas do acádio e são conhecidos como línguas semitas. Assim, os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística, que vem da região da Mesopotâmica. Mas, mesmo com as transformações, há algumas permanências na língua, como palavras com o mesmo sentido. Aí nós temos aqui uma curiosidade. Persépolis foi uma das principais cidades do Império Persa. Seus registros mais antigos são de 2.500 anos atrás. Hoje ela é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade. Ali ocorriam cerimônias e festividades que envolviam povos vindos de diversos lugares. Na entrada da cidade, olha que bonito, ó, foi construído um portal para receber súditos e emissários. O portal tinha inscrições em 3 línguas, entre elas a escrita cuneiforme dos sumérios. Agora vamos falar sobre o Egito, depois eu vou colocar um vídeo sobre o Egito. Escrever no Egito Antigo. O Egito é uma cultura que chama muito atenção, porque é uma cultura cheia de mistérios, faraós, múmias, pirâmides e assim vai. A escrita no Egito Antigo era uma atividade muito importante e restrita aos faraós. Então, só os faraós podiam solicitar aos escribas que escrevam as suas ordens. Funcionários da realeza, sacerdotes e escribas. Será que as formas de escrita utilizadas pelos egípcios na antiguidade eram muito diferentes da que utilizamos hoje? Vamos ver, eu acho que era. A primeira forma de escrita do Egito Antigo foi o hieróglifo, que surgiu há cerca de 5.300 anos. Esse tipo de escrita representava objetos por meio de desenhos. Ah, que bonitinho. Além dos símbolos de animais, existiam hieróglifos de utensílios, como cestos e cordas, e de partes do corpo humano, como braços e olhos. Por volta de 2.700 anos atrás, os egípcios criaram a escrita demótica, um tipo mais simples que era usada para fazer contas, escrever cartas e documentos. Os materiais usados nessas anotações cotidianas eram papiro, canetas de diferentes tamanhos feitas de madeira, instrumentos para cortar o papiro, os pigmentos secos em diferentes cores, em especial a preta e a vermelha. Era comum que os escribas tivessem de viajar para fazer os registros, e por isso eles guardavam seus materiais em estojos. Eles levaram entre seus instrumentos pequenos potes com água e gorna para preparar as tintas. A mistura de pigmentos, corantes e solventes era feita em um pilão. Depois de preparar as tintas, elas eram depositadas no estojo. Para apoiar o papiro, usavam uma prancheta e marcavam o papel com selos para garantir a origem do documento. De novo.
Era comum que os escribas tivessem de viajar para fazer os registros e, por isso, eles guardavam seus materiais em estojos. Eles levavam entre seus instrumentos pequenos potes com água e gorna para preparar as tintas. A mistura de pigmentos, corantes e solventes era feita em um pilão. Depois de preparar as tintas, elas eram depositadas no estojo. Para apoiar o papiro, usavam uma prancheta e marcavam o papel com selos para garantir a origem do documento. Os escribas acompanhavam a coleta de impostos, a construção de obras públicas, os julgamentos e até mesmo o armazenamento de cereais nos celeiros durante a colheita. As atividades do império eram registradas e controladas por esses funcionários, que eram consideradas muito importantes, pois apenas uma pequena parcela da população sabia ler e escrever. Existiam escribas especializados em fazer desenhos, tanto em papiro quanto em murais. Alguns deles desfrutavam de grande prestígio social e realizavam funções como estudo da matemática, astronomia, ciências e atividades religiosas. Essas questões está escrita aqui, a resposta do manual de orientações e subsídios do professor, para quando eu for dar a resposta para vocês, ok? Agora eu vou passar um vídeo sobre o Egito, de um outro professor, que eu achei muito legal. Vamos ver agora um vídeo super interessante sobre o Egito. Opa! Bem-vindos! Canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. A videoaula de hoje será sobre Egito Antigo. Vamos pisar lá na Antiguidade. Ative as suas notificações, hein? Não se esqueça disso. E se inscreva no canal. Boa aula! A história do Egito Antigo se estende de 3.200 a.C. a 525 a.C. Ou seja, do nascimento do Estado egípcio à invasão persa. Em 525 a.C., os persas tomam o Egito e a região se transforma em uma satrápia, uma província do Império Persa. O Estado Egito Antigo ficava no nordeste da África, em uma região cortada pelo rio Nilo. Aproveito para dizer que as cheias regulares do rio Nilo permitiram um dinamismo, uma vida cotidiana na região. A estrutura política do Egito Antigo era a monarquia teocrática. O Estado tinha um rei, intitulado como faraó. O faraó acumulava várias funções. Dentre os poderes, o poder político e o poder religioso. Visto pela população como um Deus vivo, Deus encarnado. Opa! Bem-vindos! Canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. A videoaula de hoje será sobre Egito Antigo. Vamos pisar lá na Antiguidade. Ative as suas notificações, hein? Não se esqueça disso. E se inscreva no canal. Boa aula! A história do Egito Antigo se estende de 3.200 a.C. a 525 a.C. Ou seja,
do nascimento do Estado egípcio à invasão persa. Em 525 a.C., os persas tomam o Egito e a região se transforma em uma satrápia, uma província do Império Persa. O Estado Egito Antigo ficava no nordeste da África, em uma região cortada pelo rio Nilo. Aproveito para dizer que as cheias regulares do rio Nilo permitiram um dinamismo, uma vida cotidiana na região. A estrutura política do Egito Antigo era a monarquia teocrática. O Estado tinha um rei, intitulado como Faraó. O Faraó acumulava várias funções. Dentre os poderes, o poder político e o poder religioso. Visto pela população como um Deus vivo, Deus encarnado convivendo com os homens. As decisões políticas estavam submetidas à religião. Daí falarmos em uma monarquia teocrática. A estrutura política do Egito Antigo, repito, monarquia teocrática. O principal meio de sobrevivência na região foi a agricultura de irrigação, agricultura de regadio. Práticas agrícolas assentadas em obras hidráulicas, diques, barragens, represas, reservatórios de água, canais de irrigação. As cheias regulares do rio Nilo permitiam o desenvolvimento da agricultura nas margens. A agricultura de irrigação foi o principal meio de sobrevivência. A sociedade egípcia era de castas. Traduzindo, uma sociedade mais rígida, com pouca movimentação social. Em uma sociedade de castas, a posição da pessoa é definida pelo nascimento. Não são bens, não são riquezas que definem a posição do indivíduo. É a linhagem de nascimento. A condição do indivíduo é vitalícia e hereditária. Encontraremos as camadas superiores da sociedade e as camadas inferiores da sociedade. Olhando para os grupos superiores, faraó, família, sacerdotes que eram os representantes dos deuses, também cuidavam dos templos, escribas. Os escribas lidavam com a contabilidade do Estado e dominavam as escritas egípcias. Aproveito para dizer que eram 3 escritas egípcias: a hieroglífica, hierática e demótica. A escrita hieroglífica era escrita religiosa, sagrada. A hierática, uma escrita administrativa, documental. Demótica, uma escrita popular, devido à sua simplificação. Faraó, família, sacerdotes, escribas, militares, são alguns exemplos de segmentos superiores da sociedade egípcia. Olhando agora para as camadas inferiores, encontraremos camponeses e escravos. Os escravos eram prisioneiros de guerra. Aproveito para dizer que os escravos não predominavam no Egito Antigo. O escravo não era a base da economia egípcia. Os camponeses prevaleciam. Os camponeses que se apossavam das terras produziam para o Estado e também para a sobrevivência. Vigorava no Egito Antigo uma estrutura socioeconômica denominada Sistema de Servidão Coletiva. É uma estrutura socioeconômica marcada por um governo centralizado que controlava a produção agrícola amparada em obras de irrigação, destaque para os canais de irrigação.
Os egípcios eram politeístas. Acreditavam em inúmeros deuses. Deuses homórficos, antropomórficos e antroposomórficos. Tranquilo, vamos entender. Deuses homórficos, forma animal. Antropomórficos, forma humana. Antroposomórficos, forma humana e animal. Exemplo, Horus, deus falcão. Anubis, deus chacal. Os egípcios acreditavam em vida após a morte, em uma vida pós-túmulo. Acreditavam na imortalidade da alma. A crença na vida após a morte levou os egípcios a desenvolverem técnicas de mumificação, embalsamamento dos corpos. Diga-se de passagem, técnicas muito eficientes. As pirâmides eram tumbas. As pirâmides egípcias não eram templos. Eram túmulos, construções funerárias. Os egípcios não foram sempre politeístas. Há uma exceção ao longo da história do Egito Antigo. O reinado do faraó Amenófis IV. Amenófis IV foi responsável por uma reforma política e religiosa de cunho monoteísta. Ele instituiu o monoteísmo no Estado. O objetivo? Enfraquecer os sacerdotes. Diminuir, sobretudo, as influências dos sacerdotes de Amon. Todas as divindades se unificaram em uma, a quem ele chamou de Atom, o círculo solar. O monoteísmo vigorou no Egito Antigo somente durante o reinado Amenófis IV, que, aliás, para legitimar a reforma, alterou o próprio nome, de Amenófis IV para Akhenaton. Akhenaton, no Egito Antigo, é o faraó Amenófis IV. Eu destaco dois tipos de pinturas egípcias: a pintura do cotidiano e a pintura religiosa funerária. Eu te dou uma dica. Caso você identifique uma pintura funerária com a presença de diferentes divindades egípcias, entenda que a discussão central é a imortalidade da alma, a eternidade da alma, a crença na vida após a morte. As pinturas cotidianas retratam agricultura, domesticação de animais, entende isso? Atividades que marcavam o dia a dia egípcio.